Olá, seja bem-vindo ao Vida Feita em Palavras. Eu sou o Fábio e esse é o segundo vídeo da série As 6 Lições. Então, se você ainda não assistiu a introdução, dá um pulinho lá, assiste um vídeo curto e volta para esse vídeo, porque nesse vídeo nós cobriremos a primeira lição do Ludwig von Mises das 6 Lições, que é o capitalismo. E ele já começa aqui falando que às vezes a gente usa alguns termos, né? Quando um empresário é muito bem sucedido, fala, ele é o rei do chocolate, ele é o rei da tecnologia. E é um termo meio equivocado. E aqui ele comenta, né? O rei do chocolate, ou do aço, ou do automóvel, ou qualquer outro rei da indústria contemporânea, depende da indústria que administra e dos clientes a quem presta serviços. Esse rei precisa se conservar nas boas graças dos seus súditos, os consumidores. Perderá o seu reino assim que já não tiver condições de prestar aos seus clientes um serviço melhor e de mais baixo custo que o oferecido por seus concorrentes. Então, o poder do empresário vem de servir os seus clientes. A partir do momento que o seu produto ou serviço não está mais atendendo, os clientes pararão de comprar e ele perderá os seus súditos. E ele comenta que antigamente não tinha essa mudança de classe social que a gente vê depois do advento do capitalismo. Antigamente, se você nasceu pobre, você seria pobre a vida inteira. Se você nasceu filho de um duque, você permaneceria duque a vida inteira. Então, com o advento do capitalismo, é que iniciou a possibilidade da transição entre classes sociais. E ele diz que antigamente a indústria começou produzindo só para os ricos, enquanto a maioria da população vivia em zonas rurais. E eles eram muito pobres, eram miseráveis. E o termo proletariado vem daí, que eles eram tão pobres que a única coisa que eles tinham era sua prole, isso, proletariado. E aí alguns começaram a iniciar no comércio, a produzir coisas não para a classe rica, mas para as outras pessoas, coisas simples, que tinha muita gente, ninguém tinha nada, e aí começaram a produzir, e é daí que iniciou o capitalismo como a gente vê hoje, né? Que é para as massas, e é produção em massa, porque é para todo mundo, não é mais só para os ricos. E ele fala que é um erro você querer classificar as pessoas como operário, produtor, empresário, consumidor, etc. E o motivo está aqui na página 38. Ele fala assim: quando se pressupõe ou se afirma a existência de uma diferença entre os produtores e os consumidores dos produtos da grande empresa, incorre-se em grave erro. Nas grandes lojas dos Estados Unidos, ouvimos o slogan: o cliente tem sempre razão. E esse cliente é o mesmo homem que produz, na fábrica, os artigos à venda naqueles estabelecimentos. Os que pensam que a grande empresa detém um enorme poder também se equivocam, uma vez que a empresa de grande porte é inteiramente dependente da preferência dos que lhe compram os produtos. A mais poderosa empresa perderia o poder e a influência se perdesse os seus clientes. Ou seja, o capitalismo, ou a economia de livre mercado, cada pessoa tem o direito de competir entre si para servir melhor os seus clientes. E quanto maior essa competição, mais eficiente as pessoas vão se tornando em produzir um certo produto ou providenciar um certo serviço. E com isso, toda a população se beneficia. E com isso, a gente consegue elevar a riqueza de uma nação, de um bairro, do mundo. E ele fala que, por exemplo, na Inglaterra do século XVIII, o território só podia dar sustento a 6 milhões de pessoas, num baixíssimo padrão de vida. Hoje, mais de 50 milhões de pessoas aí desfrutam de um padrão de vida que chega a ser superior ao que desfrutavam os ricos no século XVIII. E com mais competição e liberdade, mais ideias são testadas e só as mais eficientes ou as melhores que sobrevivem, porque são aquelas que as pessoas consumiram. E as outras não vão indo para frente. E com isso tem um processo de seleção natural para que o melhor, que seja mais benéfico para a população e para a humanidade, prevaleça. E ele fala que o melhor argumento a favor do capitalismo está aqui na página 40. Sabe que a população desse planeta é hoje 10 vezes maior que nos períodos precedentes ao capitalismo? E lembrando que essas palestras foram ministradas em 1958. Hoje em dia a população cresceu muito mais e a nossa riqueza, a nossa qualidade de vida é muito maior. E ele comenta que esse ódio ao capitalismo surgiu, na verdade, da aristocracia agrária, quando a população estava saindo dos campos para ir trabalhar nas indústrias que ofereciam condições melhores,
Mais para frente a gente vai ver que ainda era uma situação muito precária, mas ainda melhor do que a que existia naquele momento. E a aristocracia não estava querendo pagar uns salários mais altos, e aí estavam perdendo os funcionários. E daí que surgiu esse ódio ao capitalismo. E para falar um pouco sobre a condição dos trabalhadores, realmente, na época da Revolução Industrial, as condições de trabalho eram muito precárias, eram muito salubres, mas você tem que avaliar não com as condições que a gente tem hoje em dia, mas com as condições da época. Qual que era a alternativa? A alternativa era viver no campo e muitas vezes morrer de fome ou ter condições muito mais precárias do que tinham nas fábricas. Então já era um avanço. Tanto que ele fala aqui, na página 42, no chamado período da Revolução Industrial Inglesa, entre 1760 e 1830, a população do país dobrou, o que significa que centenas de milhares de crianças, que em outros tempos teriam morrido, sobreviveram e cresceram, tornando-se homens e mulheres. Então essa é a maior evidência de que o sistema era melhor do que o vigente. E se você olhar hoje em dia as nossas condições de trabalho, final de semana não trabalha, trabalha normalmente no ar-condicionado, no computador, são muito melhores. E depois ele retoma a ideia do poder que tem os empresários, né? Eu acho que principalmente hoje em dia o empresário no Brasil é muito mal visto, né? Ah, os capitalistas, os gananciosos. E ele fala aqui na página 46. Não é a companhia cinematográfica de Hollywood que paga os salários de um astro das telas. Quem os paga é o público que compra o ingresso nas bilheterias do cinema. E não é o empresário de uma luta de boxe que cobre as enormes exigências de lutadores laureados, mas sim a plateia que compra entradas para a luta. A partir da distinção entre empregado e empregador, traça-se, no plano da teoria econômica, uma distinção que não existe na vida real. Nesta, empregador e empregado são, em última análise, uma só e a mesma pessoa. E ele ainda continua na página 46. Em muitos países, há quem considere injusto que um homem, obrigado a sustentar uma família numerosa, receba o mesmo salário que outro, responsável apenas pela própria manutenção. No entanto, o problema é não questionar se cabe ao empresário assumir a responsabilidade pelo tamanho da família de um trabalhador. A pergunta que deve ser feita neste caso é: você, como indivíduo, se disporia a pagar mais por algo, digamos um pão, se for informado de que o homem que o fabricou tem 6 filhos? Uma pessoa honesta, por certo, responderia negativamente, dizendo: em princípio, sim. No entanto, na prática, tenderia a comprar o pão feito por um homem sem filho algum. O fato é que o empregador a quem os compradores não pagam o suficiente para que ele pague os seus empregados se vê na impossibilidade de levar adiante seus negócios. Ou seja, quem manda é o cliente. Se o cliente estiver disposto a pagar mais pelo pão feito por um pai de família, aquele negócio prosperará. Mas o que a gente vê na realidade é que as pessoas buscam preço, qualidade. Cada consumidor tem os seus critérios e ninguém tende a pagar mais por algo que entrega o mesmo valor para o cliente. Ou seja, ele só poderia pagar mais para o seu padeiro que tem filhos, né, um pai de família com filhos, se o cliente estivesse disposto a pagar mais por aquele pão. Considerando que você tem 5 padarias em que os pães são idênticos, você iria na padaria que tem o preço melhor. Essa é a tendência natural. Então, se o empregador não consegue sustentar, ele não recebe do cliente o dinheiro para pagar esse salário maior, ambos estariam falidos e isso não prosperaria. E isso vai contra aquela ideia que o empresário é o patrão, ele que manda, ele que se dá bem, os empregados todos se ferram. E aí ele comenta na página 47. O que muitas vezes não se compreende a respeito do capitalismo é o seguinte: poupança significa benefícios para todos os que desejam produzir ou receber salários. Por quê? A gente tem essa ideia que alguém abre empresa, vai ficar rico, você é empresário, então você é rico. Mas na verdade ele está no final dos beneficiários. Porque quando tem uma sociedade que acumula capital, esse empresário vai precisar pegar um empréstimo para abrir a sua empresa. E ele fala aqui na página 48. O que fará então o empresário com o capital recém-obtido? Certamente a primeira coisa que fará, o primeiro uso que dará a esse capital suplementar será a contratação de trabalhadores e a compra de matéria-prima.
Então, muito antes que o poupador ou o empresário tenha obtido algum lucro em tudo isso, o trabalhador desempregado, o produtor de matéria-primas, o agricultor e o assalariado já estarão participando dos benefícios das poupanças adicionais. O que o empresário virá ou não a ganhar com o projeto depende das condições futuras do mercado e de seu talento para prevê-las corretamente. Mas os trabalhadores, assim como os produtores de matéria-prima, oferem as vantagens de imediato. Ou seja, olha que lindo isso. O trabalhador vai receber dinheiro assim que for contratado. Quando o produtor comprar matéria-prima, também os seus fornecedores receberão dinheiro. Mas, se a ideia desse empresário for ruim e no final ninguém comprar o seu produto, ele que vai à falência. Então, todo o risco do negócio está sobre o empresário. Se a empresa durar 3 anos e depois falir, o empregado vai receber seu salário durante todos esses 3 anos. E o empresário vai à falência. Por isso, normalmente, no campo dos investimentos, quanto maior o risco, maior também a recompensa, caso sua escolha seja acertada. Então, eu acho que a gente pode resumir o capitalismo como um sistema de livre trocas, onde quem manda é o cliente. Quanto melhor servido estiver o cliente, mais essa empresa que providencia esse produto ou serviço prosperará. E quanto mais ela prosperar, mais funcionários ela vai poder contratar, mais aumento ela vai poder dar para os seus funcionários, porque os funcionários que estão lá, que são de alta performance, já conhecem o negócio, já estão familiarizados. Então, quanto melhor a capacidade do empresário para retê-los, melhor para o empresário. Então, é um sistema que só funciona se todas as partes saírem ganhando. E por isso que ele fala aqui: quanto mais se eleva o capital investido por indivíduo, mais próspero se torna o país. E como ele também já falou, o crescimento populacional não seria possível se não tivesse o advento da produção de massa. E isso só foi possível devido ao sistema de livre trocas. E com isso a gente termina o primeiro capítulo das 6 lições do Ludwig von Mises. E eu acho que uma conclusão que eu tiro disso daí seria uma reflexão de a gente parar um pouco de levar muito a sério esses discursos políticos, demagógicos, e tentar realmente pensar na relação de causa e impacto. Porque a gente vê muitos discursos políticos vazios e os problemas sempre permanecendo, enquanto a gente vê que os problemas que o capitalismo tenta resolver, ele resolve muito bem. O que desde os primórdios até hoje não é bom? Serviço de saúde, segurança e educação. Agora, o que o capitalismo providencia? Celular, eletrodomésticos, casa, todas essas coisas são cada vez mais baratas, cada vez de melhor qualidade. Então, o motivo é isso, porque você tem competição, o melhor sobrevive e com isso mais a gente se beneficia. Então, eu acho que vale a pena a reflexão de dar um passo para trás e estar aberto, parar com esse jogo, né? Parece time de futebol, esquerda, direita, capitalismo, socialismo, e tentar olhar, esse sistema é perfeito? Não. Mas o que ele tem de bom? E vamos tentando cada vez mais entender como as coisas funcionam para a gente se beneficiar das melhores ideias. E nisso todo mundo ganha. E como o próprio Ludwig von Mises diz, ideias, somente ideias podem iluminar a escuridão. Então eu te convido para me ajudar a trazer mais luz sobre essas ideias, encaminhar para algum amigo conhecido seu, deixar um like aqui embaixo ou um comentário, se tiver alguma dúvida, se não concorda com alguma coisa, deixa aqui embaixo. E eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas eu vou estar lançando vídeo novo todo final de semana. E no próximo vídeo a gente vai cobrir a segunda lição do Mises, que é o socialismo. Seria o sistema mais justo? Seria uma utopia? Leva o povo à igualdade? Leva o povo à miséria? Acompanha no próximo vídeo. Tchau, tchau e até mais.